O juiz Valner Batista Ferreira Machado, da Justiça aqui de Belo Horizonte, tem 15 dias agora para prestar esclarecimentos ao Conselho Nacional de Justiça sobre a decisão que permitiu a manutenção de um acampamento bolsonarista na Avenida Raja Gabalha, aqui na capital. Ontem, o corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, afastou o magistrado do cargo por graves infrações. E aí, Ricardo Kertmann, como é que você lê essa decisão, esse afastamento? Júnior, em princípio, eu não sou especialista em direito e muito menos nas regras que regem o arcabouço do direito brasileiro, mas me parece, né, que afastar preventivamente para investigar não é algo tão absurdo assim, não. Principalmente se tratando desse magistrado, que anteriormente já proferiu outras sentenças que claramente tinham um cunho político. Eu peguei o trechozinho de uma sentença que ele deu na época que o ex-prefeito Alexandre Calil determinou o fechamento de bares e restaurantes, que me chamam muito a atenção nesse sentido. Eu vou abrir aspas, é um texto bem pequenininho. O prefeito, paradoxalmente, exerce a tirania de fazer leis por decretos ao bel prazer dele e de seus técnicos de saúde. Olha, a gente tem que combinar o seguinte, e todo mundo sabe que eu não sou um fã, muito pelo contrário, do ex-prefeito Alexandre Calil. Eu acho que a administração dele frente à Prefeitura de Belo Horizonte foi simplesmente um desastre. Mas a gente tem que combinar que na época da pandemia, ele não tomou nenhuma decisão sozinho. Ele tinha um corpo técnico muito capacitado que auxiliava. Então não foi uma decisão tirânica ao bel prazer. Então o que me parece é que esse juiz, muitas vezes, e essa é a segunda pelo menos, ele acaba confundindo política com direito e profere sentenças baseadas na política. Agora é o seguinte, eu vou fazer essa provocação para o Eduardo Costa aqui. Ô Du, você imagina se todo juiz e magistrado que proferisse alguma sentença de cunho político fosse afastado, como é que a gente ia estar nesse momento no país, hein? Nossa senhora. Tem uma velha máxima, em tom de brincadeira, mas que toda brincadeira tem um fundo de verdade, Kertmann, de que a metade dos juízes pensa que é Deus. E a outra metade tem certeza. Essas crenças, esses ditos populares vão se tornando cada vez mais fortes na medida em que exemplos vão surgindo. Lembro-me aqui, às vésperas da eleição, quando eu disse que achava um absurdo essa história de prender candidato. Não poder prender candidato. Aí alguém me ligou aqui na hora e eu corrigi. Falei, olha, em Belo Horizonte a situação é uma. Determinada cidade do interior, o juiz tem participação política, sim, e tem mesmo. Mas vamos ao juiz Valner. Da mesma forma que você traz à tona essa questão da pandemia, eu lembro-me, eu fui radicalmente contra o excesso, na minha opinião, houve excesso no fechamento do comércio em Belo Horizonte. Tanto é que o resultado está aí hoje. Com lojas e mais lojas fechadas. Mas sempre eu ressaltava que quem tinha sido eleito, quem tinha procuração para tomar a decisão, era o prefeito. E o prefeito tinha um comitê que o assessorava. E o prefeito tinha a anuência, tinha a concordância do Supremo Tribunal Federal para tomar ele, ser autoridade, como deve ser. Ele é o síndico. Agora, o FUAD manda desobstruir a rua com base, vou até falar uma palavra difícil, com fulcro no Código de Posturas, o juiz dá uma canetada. E amparado pelo STF. E teve que explicar isso lá pro pessoal do Exército também. Aliás, um absurdo. Parênteses. Passei agora na rádio, tá aberto. Um carro da Polícia Militar de um lado, outro da Guarda Civil do outro, em frente à 4ª Divisão do Exército. Quer dizer, o mundo, faltando polícia para todo lado, eles estão lá na porta da 4ª, né? Mas enfim, voltemos. Eu sempre disse na Itatiaia, todo juiz tem que ganhar bem, tem independência, autonomia, não poder ser transferido de acordo com quem está de plantão no governo do Estado. Agora, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Concordo 1000% com a decisão do Conselho Nacional de Justiça e sugiro, humildemente, que considerando que o maior castigo para um juiz, que é o maior pecado para um juiz quando ele atua errado, é a aposentadoria, né? Continua com o salário, né? Continua com o salário. De repente, podiam pensar nisso pro doutor lá. Ô Rita Mundim, o ministro Luiz Felipe Salomão determinou ainda a suspensão das redes sociais do magistrado e instaurou um processo disciplinar para avaliar a conduta do juiz, né? Basicamente, ele afastou o juiz, olha, para com tudo aí, a gente vai te investigar e se não for o que a gente está pensando, o senhor volta para o posto. Como é que você viu essa decisão, Rita? Uma decisão, no mínimo, polêmica. É polêmica, delicada, né? É um momento que o país vive, é muito delicado. Então, olha, ô Júnior, eu falei ontem e vou repetir hoje. Inclusive, o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, ele entrou num carro, né, um carro comum, e foi passear dentro do acampamento.
E na avaliação dele, isso está escrito aí em toda a imprensa, né? Na avaliação dele, era melhor deixar que os acampamentos se esvaziassem ao longo do tempo. Então, acredito que subestimaram o que poderia acontecer domingo em Brasília. Apesar do anúncio, acreditaram que, como as manifestações vinham sendo pacíficas até aqui, acreditaram nisso. E a gente tem que ver também, ao final das apurações, das investigações, quem é que estava ali para manifestar e quem estava ali para vandalizar. Porque tem que separar o joio do trigo. Eu não acredito que aquela multidão que estava ali tinha ido com o objetivo de vandalizar, de destruir o patrimônio nosso, o nosso próprio patrimônio, pelo comportamento que vinham tendo ao longo do tempo. Então, não se faz oposição com invasão, se faz com manifesto, né? Se faz, e é um direito que a Constituição permite. Então, eu não quero, nessa altura do campeonato também, quem sou eu para julgar o juiz, que pode ter tido a mesma percepção do próprio ministro da Defesa. Ô Mal Camargos, na decisão, o ministro entendeu que o juiz teria adotado uma postura contrária às decisões do STF, né? Tinha jurisprudência ali do STF em torno dessa continuidade das atividades contra o Estado Democrático de Direito. Como é que você viu essa decisão? Políticos não devem se meter na esfera judiciária, assim como aqueles que estão no judiciário não devem se meter na esfera política. A judicialização da política ou a politização do judiciário é um sinal dos nossos tempos. E é um tempo de mistura de interesses, mistura de competências. Como eu disse, o presidente Lula ontem fez a parte política, agora cabe ao judiciário encaminhar os processos de investigação e de possível penalização daqueles que cometeram crimes. Agora, todos que estavam em Brasília, sem exceção, poderiam não estar querendo tomar de assalto o parlamento, o judiciário, a sala do presidente, mas queriam sim tomar de assalto a nossa democracia. E isso é um crime. Não reconhecer o resultado das urnas e tentar fazer valer a sua vontade à força, independente do quebra-quebra que aconteceu, é sim um crime e cada um que estava lá deve ser punido pelos seus atos. Duas coisinhas. Uma, o Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, não está punindo o juiz porque ele defendeu o acampamento. É outra coisa. É porque ele estava proibindo o prefeito de cumprir uma atribuição do prefeito, que é de fazer cumprir o Código de Postura. Uhum. É diferente. E outra coisa, escrevam isso aí. O Lula, esperto como é, inteligente como é, falou, opa, já tem incêndio demais. Mas o Flávio Dino e o Zé Múcio, os dois ministros, estão com os dias contados.